3 de agosto. Observe suas palavras com cuidado. As palavras são poderosas para abençoar ou ferir. Quando você fala sem se preocupar com o efeito no que diz, causa danos aos outros e também a si mesmo. A habilidade da fala é um privilégio concedido apenas àqueles que foram criados à minha imagem. Você precisa de ajuda para utilizar este poder com responsabilidade. Ainda que o mundo aplauda respostas rápidas e espirituosas, minhas instruções quanto à comunicação são bem diferentes. Seja rápido para ouvir, lento para falar e lento para se irritar. Peça ao meu espírito que o ajude sempre que você falar. Ore antes de se comunicar com as pessoas ao seu redor. Não precisa ser uma prece longa. Basta um ajude-me, Senhor. Mas ela deve colocá-lo em contato com a minha presença. Deste modo, suas palavras permanecem sob meu controle. Quando discursos positivos substituírem os negativos, você se maravilhar diante do aumento da sua alegria. Vamos mentalizar a presença dos nossos amigos benfeitores, Maria Santíssima, Jesus, nosso divino mestre, e acima de tudo, Deus nosso Pai Todo-Poderoso. Agradecemos, Senhor, pelas bênçãos dessa hora. Agradecemos por essa oportunidade tão valiosa, pela inspiração que o Evangelho nos traz. Agradecemos por esse presente, Senhor, que chega até nossas almas. Obrigado, Senhor, por tudo que nos concede. Nos ajude a pronunciar melhor as nossas palavras, os nossos sentimentos. Nos ajude a seguir o que nos ensina na página lida até agora há pouco. Que a nossa mente esteja sempre focada, seguindo os teus ensinamentos. Abençoe o nosso estudo. Abençoe todas as famílias que estão aqui conectadas. Pedimos por aqueles nossos irmãos que ainda estão praticando algo que possa prejudicar o irmão de caminhada. Estão equivocados, Senhor. Abençoa os que estão doentes, aqueles que estão sem esperança, Pai. Fortalece-os na fé, para que sintam o alívio e a esperança. Abençoe toda a humanidade. Precisamos tanto dessa sua bênção, Senhor. Pai nosso que estais em toda parte, santificado é o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós ao teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje. Perdoai-nos, ensinando-nos a perdoar, esquecendo de todo o mal. Não permitais cairmos nas tentações da nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna, do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Assim seja, que lindo. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje, levanta o dedo, levanta o dedinho. Quem gostaria de fazer uma música? Gente, é só para ler. Ninguém quer ler? Suelen, Nani, Silvia. Caraca, agora eu gostei. Não, eu dou minha vez, né? Porque ninguém tinha levantado. Obrigado, gente. Então eu escolho Suelen, tu pode ler?
Obrigada. Nossa, sim, eu acho que a sua musiquinha comoveu todos nós, né? Vamos lá. É capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Item 1, deixar vir a mim as criancinhas. Capítulo 8, item 1. Deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas o que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhe disse: Deixais que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se assemelham a elas. Digo-vos em verdade que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Essa comparação poderia parecer injusta, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e traz, ao renascer para a vida corpórea, as imperfeições que não se tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo de verdadeira pureza. Mas a comparação é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não havendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Além disso, Jesus não disse de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se assemelham a elas. Considerando-se que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal como é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo e assim deveria ser, para cativar a sua solicitude. Ela não poderia dispensar-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto. E ainda menos se viesse a conhecer o seu passado. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se vê em indivíduos muito precoces. É por isso que o espírito, ao se aproximar da reencarnação, entra em estado de perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando
por certo tempo, numa espécie de sono, durante a qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que se esqueça, em sua nova existência terrena, tudo aquilo que a possa entravar. Seu passado, no entanto, reage sobre ele, renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Para aqui ou termina, Suzana? Falta pouco, mas Termina, falta pouco. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, podendo-se dizer que no curso dos primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo de seu caráter ainda estão adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos se conservam sonolentos, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-lo progredir, o que se torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência e, assim, Jesus está com a verdade, quando, ao despeito da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Esse texto ele é muito delicado, né? Eu acho ele muito, muito sensível, também muito conscientizador. Quando Jesus faz essa comparação do coração, das vertentes de atitudes e de sentimentos que nós devemos ter para entrarmos no reino dos céus, né? Mas não só para entrarmos, como é dito na palavra, mas para vivermos já aqui na terra esse reino dos céus. E aí faz a comparação com a criança, que tem essa inocência, e o decorrer do texto vem explicando para nós por que essa comparação, por que a criança é considerada inocente, né? E vem explicando através da reencarnação como que se procede esse amadurecimento nosso, né? Nós trazemos na reencarnação essas emoções, essas vertentes de caráter nosso, mas durante a infância, isso, apesar de ser inato, está adormecido. Mas o que eu achei mais interessante nesse momento, na minha humilde compreensão agora, é a gente olhar para a criança com um olhar principiante e olharmos na humildade de querermos muito mais, em alguns aspectos, aprender com elas do que ensinar, né? Por muito tempo, a gente viu a criança, e talvez algumas sociedades ainda hoje enxergam algumas partes assim, do planeta, culturalmente falando, como um livro, né? Um livro em branco, uma criança que ainda não sabe nada. O conhecimento da criança muitas vezes não é valorizado, mas ela tem muito a nos oferecer, principalmente nesse aspecto emocional, que apesar de ainda não ser amadurecido, traz muito dessa inocência, dessa humildade, dessa curiosidade, dessa espera, né? O texto inicial que a dona Antônia leu falou muito disso, da gente esperar para falar, esperar para se anunciar. Criança tem disso. É claro que tem umas bem danadinhas hoje, que a gente vê assim de serem muito espertas, agitadas, enfim, mas não vamos entrar nesse pormenor, né?
mas o que eu acho muito interessante é essa intensificação na mensagem de hoje, e que Jesus fala da gente buscar mais essa inocência, essa humildade, esse desaceleramento, né? E termos uma leveza maior nas nossas atitudes e pensamentos, porque a gente já está muito sobrecarregado em sermos muito rápidos em julgar, em pensar, em condenar, e acabamos não percebendo a vida com uma certa sensibilidade. E quando a gente desacelera, quando a gente passa a ter essa certa candura, essa certa inocência e humildade, a gente já vive o reino dos céus agora. A gente já entra, nem que seja parcialmente falando, digamos assim, mas a gente já consegue sentir esses ares do reino dos céus, já começa a viver esse amor verdadeiro. Aí eu vou parar nesse momento e possibilitar a contribuição de todas vocês. Amei tudo que você falou, obrigada. Quem gostaria de falar mais um pouquinho sobre esse nosso tema? Levanta o dedinho. Nani. Esse finalzinho do texto da fala da Suelen foi bem bacana, porque assim faz a gente refletir que quando a gente está num momento de descontração, mas quando a gente está natural, espontâneo, leve, como é bom, como as coisas fluem com mais naturalidade, né? Às vezes a gente está em algum, independente de onde esteja, em casa ou algum evento, ou com amigos, se a gente tiver descontraída, as coisas vão fluindo, as palavras elas saem com mais facilidade, elas saem com mais sensibilidade. Você está sempre pronto a receber e a dar, melhor do que numa ocasião em que você já está assim, toda armadinha, preparada, toda engessada. Então, essa flexibilidade que esse texto nos fala sobre o comportamento da criança, que a criança é bem espontânea, bem natural, me lembrou também uma historinha de criança, a Roupa Nova do Rei, que dois costureiros, que eles são, na verdade, enrolões, né? Eles chegam no reino e dizendo que eles fazem as roupas mais bonitas, que só as pessoas muito sábias, inteligentes, as melhores pessoas enxergam. E aí eles se apresentam ao rei. Cada vez que eles contam a história, as pessoas que ouvem ficam com tanto medo de não chegarem à expectativa, né, que eles estão colocando de serem sábias, de serem inteligentes, espertas, que todo mundo vai mentindo. Então, eles apresentam, compram um monte de linha, dizem, né, um monte de tecido, e mostra o nada. E as pessoas ficam, aí eles começam a descrever e todo mundo finge que está vendo, todo mundo cai na lábia deles, até que eles aprontam a roupa e o rei sai para um desfile só de calção, só de cirola. E todo mundo no reino, querendo ser esperto e inteligente, porque eles disseram que só os espertos viriam aquilo, começam a apreciar os trajes e cada um começa a falar do que acha, né? Do que gostaria que estivesse vendo, tal. E aí uma criança começa a rir, aponta o rei no meio da rua e fala: ele está de cueca! E começa a rir da cara do rei. E aí todas as pessoas se dão conta de como elas foram trouxas, né? Porque elas se deixaram manipular, a tal ponto de todo mundo ter que fingir. E a criança não, a criança é assim, se ela sabe, ela fala, se ela não sabe, ela fala também, e alguém ri, ela fica brava na hora, e daqui a pouco ela já esqueceu, e a gente não, a gente tem necessidade de ser aceita, a gente põe umas características que a gente gostaria de ter, né? A gente usa aquela máscara que a gente gostaria de vestir aquele personagem, e a gente vai interpretando, né? Então, eu gostaria de ser assim, calma, eu gostaria de ser uma pessoa que as pessoas gostassem, então eu vou me apresentando dessa forma,
né? Mas não é uma coisa espontânea. E a criança não, a criança é aquilo, ela é daquele jeito, ela fez, está errado, se alguém chama atenção, às vezes ela fica brava, mas daqui a pouco ela está lá para corrigir. É assim, tia, é assim que faz. E a gente perde essa espontaneidade, né? Porque a gente tem a necessidade de ser aceito. Então, é que a gente fique atento a isso, né? Lembrando que a gente não é perfeito, está muito longe da perfeição, a gente está tentando se melhorar, né? Mas tem tanta coisa ainda para construir, desconstruir e reconstruir, então que a gente viva com um pouquinho mais de leveza, né? Rindo dos nossos erros, que é muito bacana, né? Porque aí mostra o quanto a gente já está mais antenado de que precisa mudar e tal. É isso. Show, perfeito. Alguém mais gostaria de falar? Suelen. Só um comentáriozinho que, com a historinha da Nani, me fez lembrar, né? O que acontece? Todos nós, né, carregamos ainda hoje, independente da nossa idade cronológica, essa criança que um dia nós fomos. E que, no passado, os nossos pais, os nossos tutores, sejam lá quem foi que tomou conta de nós e nos amou, teve essa missão de nutrir essa criança que nós fomos. Mas hoje, esse trabalho, esse labor, esse compromisso é só nosso, né? Ou principalmente nosso. Então, essa criança que vive aqui dentro de mim, essa criança que vive dentro de cada um de vocês, ela pode e deve ser nutrida. Então, a gente também deve pensar em algumas atitudes que a gente, hoje, agora ou depois, que a gente possa fazer para lembrar dessa criança e nutrir ela. Eu, por exemplo, amo pular corda, é uma coisa que eu adoro. Se eu ver um balanço em qualquer lugar, eu vou na praça, eu sento e me balanço. Me faz muito feliz. E outra coisa que eu amo de paixão é comprar livro infantil. E eu amo fazer isso. São maneiras que eu estou ali nutrindo a minha criança e eu sinto mesmo aquela inocência, aquela leveza vir à tona, apesar de eu já estar beirando quase os 40 anos. Então, assim, que a gente possa, né, lembrar disso, de sentir esse fôlego infantil da inocência e da candura nesses momentos. Menina, me ensina essa fórmula aí. Como assim, beirando os 40? Que isso? Eu adorei o que você falou. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Levanta o dedinho. Lívia, tu quer levantar o dedo? Eu sei disso. Eu sei. Sueli quer falar. Fala, Sueli. Esse texto me lembrou muito sobre a inocência da criança. Quando eu moro já aqui, eu mudei para essa casa que eu moro, minha filha tinha 1 ano e pouco, meu filho 3 e pouco, 2 anos, e eu não gostava que brincasse na rua, né? Mas aí não tem como fugir muito disso, né? Aí o meu filho queria jogar bola na rua, eu achava que ele tinha que jogar porque a bola era dele, e ele ficava já guardando a vez. Aí tinha um menininho, na época, que ele era assim, daquela criança terrível, que tu não quer nem chegar perto. Aí ele brigava na rua, colocava apelido, não sei o que e tal. Aí um dia eu estava preparando, aquela época fazia festinha em casa, tinha aquela papelada toda que botava na mesa, aquelas coisas todas, enchia a bola, botar, eu fazia sempre na frente da casa, na varanda, né? Aí quando eu estava arrumando à tarde, né? Aí o garoto tocou a campainha e perguntou: tia, eu posso vir à festa? Que eu não tinha convidado ele. Hoje ele me quebrou, sabe? Aí eu, pode. Quer dizer, eu aprendi uma lição com ele, né? Quer dizer, eu estava assim, levando aquele coração no rancor, ele me quebrou. Aí ele veio à festa, tem até foto, né, dele na mesa. Aí realmente a gente tem sempre que aprender com a criança, né? Com certeza, a gente tem muito que aprender. Adorei essa história, Sueli, maravilhosa. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo? Não? Eu sublinhei algumas coisas, eu vou ver aqui o que eu sublinhei. Né? Porque ele pede, né, que seja puro coração.
Não que seja igual a uma criança, mas que se assemelhe a ela, né? Se assemelhe à criança, porque a pureza do coração, ela é inseparável da simplicidade e da humildade, né? Então, é esse gancho que ele está pedindo para a gente ser simples, ser humilde, excluir essa ideia de egoísmo, de orgulho, que a maioria das crianças são assim, como vocês falaram, ficou com raiva, mas esquece rápido das coisas, é verdadeira. Dificilmente você pega uma criança, se você perguntar alguma coisa, tô bonita, cuidado, tô gorda, cuidado. Estou bloqueada, não consigo falar nem aparecer. Ué, estranho. A Márcia botou isso. Tá bloqueada não, Márcia. Bom, de repente, se você sair e entrar de novo, eu não sei. O espírito é verdadeiramente criança, né? No caso da criança aqui, que ele fala, essa parte eu achei interessante, que porque vem aquela ideia, poxa, mas a gente acredita em reencarnação, né? A criança deve ter aí centenas, talvez milhares de anos de experiência. Só que quando está no corpo de uma criança, até os 7 anos, fica bem adormecida essas ideias, né, do caráter mesmo. Então, se você... O anfitrião me bloqueou, eu não bloqueei ninguém, gente. Que isso? Bloqueei não. Sai e entra de novo. Está aparecendo assim. Sai e entra de novo. Então, por isso que é tão importante os pais estarem atentos na educação dos seus pequenos, né? Não deixar assim correr, porque a criança está mais maleável, né? Então está mais acessível, e aí tudo que você plantar ali, tudo que você colocar uma sementinha, pode ser que, né, na adolescência, na fase adulta, germine aquela sementinha que você plantou. Então isso é muito importante para fazer o espírito progredir, porque o espírito, enquanto criança, está bem, aquelas ideias, né, de outros tempos, está adormecido, se for, né, uma coisa ruim ou uma coisa boa, enfim. É isso, então o espírito, ele coloca temporariamente uma túnica da inocência, né, quanto criança. Então, por isso que ele fez essa analogia, e eu gosto muito dessa passagem. Gente, o tempo já está acabando, vou chamar a Nani. Nani, você cantou uma musiquinha pra gente? Vem, Nani. Que gostoso, né? Como é bom quando a gente está leve, quando a gente está alegre, quando a gente está descontraído. Que a gente possa viver mais momentos assim, apesar de todo o tormento que a gente vive dentro de nós, dentro das nossas situações e dentro da situação que afeta o mundo inteiro. Que a gente ainda encontre motivos para sorrir, motivos para ser espontâneo, motivo para ser gentil, porque é disso que nós precisamos. E aí a gente agradece mais uma vez a Deus pela nossa vida, pela parceria de todas aqui, acho que só temos meninas, né? Pela parceria de todas, pelo auxílio e a contribuição de cada uma é tão importante. E aí a Antônia, no início, vem falando do poder da palavra, né? Do cuidado que a gente necessita ter, que a gente use palavras boas, mesmo quando as situações não forem tão agradáveis, que a gente tenha pensamentos bons, mesmo quando a tormenta estiver invadindo a nossa vida, que a gente possa sempre procurar o motivo positivo, o motivo de amor, para a gente expressar algo bom para todos aqueles que nos cercam e aqueles que estão necessitados. Obrigada, Senhor, por mais um dia,
Maria Santíssima, nossa mãe, nos acolhe, nos auxilia nesse momento. E tu, com esse amor maravilhoso, enorme, que só a mãe tem pelo filho, que alcance todas as nossas dores e nos faça mais fortes dia a dia. Obrigada, Senhor, por fluidificar as nossas águas e colocar nelas o remédio necessário para cada uma das nossas dores. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores, junto ao Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja como estiver. Abençoai nossas casas, as águas, a mata e o pão nosso, a luz de toda a manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos a glória, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Abençoai nossas casas, as águas, a mata e o pão nosso, a luz de toda a manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos a glória, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Graças a Deus. Que lindo! Chegou aqui, hein? Vamos tirar nossa foto. Espera aí que eu vou preparar aqui. 1, 2, 3 e sorrindo. Ei, que foto linda, florida. Um beijo. E Beijo. até amanhã, se Deus quiser. Me bloquearem. Olha lá, hein? Não, nada disso. Que isso, gente? Big Brother, hein? Quase Tô doida foi pra falar, eliminada, hein? apertando Olha a e leveza, nada. olha a leveza. Aí chegou ela com essa gargalhada gostosa para agitar. Aí, Márcia, quer te eliminar no Big Brother, ela. Me botaram no paredão hoje. Isso não é verdade. gente.